Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Essa semana eu recebi 4 pedidos para falar sobre história e memória do Jacques Legoff. Eu não vou individualizar os nomes porque a partir de 3 pedidos eu já considero um pedido coletivo. História e memória não é propriamente um livro do Legoff. É importante que se diga. A partir dos anos 70 surgiu uma série de publicações de obras de referência para o estudo de história. Uma dessas obras foi a Enciclopédia Einaudi, que foi idealizada por um editor italiano. E na Enciclopédia Einaudi participaram os maiores nomes da historiografia europeia da época. O que nós temos em mãos aqui é uma iniciativa da editora da Unicamp de pegar os verbetes que o Legoff escreveu para a Enciclopédia Einaudi e juntar todos em um único volume. Então essa daqui é uma obra de referência, não é um livro com começo, meio e fim ou estrutura linear historiográfica. Não debate com outros livros e não pode ser inserido em nenhum diálogo maior temático. É uma obra de referência mesmo, é o mais parecido que vocês vão encontrar com um dicionário de conceitos de história. E nesse sentido, o Legoff foi afortunado, porque ele trabalha com alguns dos conceitos mais importantes na hora da gente estudar teoria. Ele trabalha com história, que é o conceito em si, antigo e moderno, passado e presente, idades míticas, escatologia, memória, calendário e documento, monumento. São conceitos importantíssimos e cada um deles é abordado exatamente na forma de um verbete de enciclopédia ou de dicionário, na tradição inaugurada pelo dicionário filosófico de Diderot e d'Alembert. Como vocês podem ver, o meu volume está todo marcado, rabiscado, e é um dos livros que eu mais uso no dia a dia. Sempre o usei para preparar aulas, sempre o uso quando estou discutindo com vocês na internet sobre conceitos. De certa forma, uma boa parte da minha visão teórica vem da aproximação do Legoff a esses conceitos. E aqui vocês vão encontrar qual é o caráter, o que diferencia um documento de um monumento, que é um dos textos mais lidos no início do curso. Quer dizer, o documento é aquele que o historiador seleciona para escrever a história, e o monumento é aquele que a sociedade ratifica e que conserva um determinado registro de memória. E por aí o Legoff se aprofunda na discussão do que são séries documentais e como funcionam, de como a sociedade lembra. Nesse sentido, existe também o verbete memória, que se aprofunda no caráter da memória, e o verbete história, que é um dos mais sensacionais que eu já vi, que é praticamente um curso de teoria de história em um único verbete. Então, se você está na graduação e pretende permanecer na área, se você pretende fazer pós, ou se simplesmente você gostou da disciplina de teoria e quer se aprofundar, esse é o livro. Esse é o livro que você vai poder ler e depois entender melhor Paul Veyne, Marc Bloch, Michel Vauvel e até os marxistas, culturalistas e até os historiadores britânicos também. Saiu pela editora da Unicamp, já houve várias reedições, é um livro que sempre está presente nas feiras de livro e nas bienais e vende muito bem. Eu não sei qual é a faixa de preço dele atualmente, o meu ainda é
da minha época de pós-graduação, então eu não sei como que as edições novas estão sendo comercializadas. O que eu sei é que eu tenho visto por aí sendo oferecido em mais de uma livraria. Esse tipo de obra de referência é profundamente importante, porque normalmente num curso de teoria de história nós lemos vários autores. Então nós lemos o Ciro Flammarion Cardoso, o Paul Veyne, o Mark Bloch, o Carr. Existem N títulos sobre o que é história e como se escreve a história. E principalmente, cada professor tem suas preferências. Então muitas vezes você que está fazendo um curso de graduação na Paraíba, no Piauí ou no Rio Grande do Sul, recebeu uma lista de livros totalmente diferente daquela que eu li na minha graduação há mais de 20 anos atrás aqui em São Paulo. Existem autores que são um denominador comum em todas as graduações, mas existem outros que vão dar preferência do seu professor. Não existe um patamar comum de títulos para estudar teoria. Existem temas. Então, tem que haver uma abordagem marxista, tem que haver uma abordagem positivista, tem que haver uma abordagem pós-modernista. Mas no meio disso tudo, quem vai determinar como você tem acesso aos conceitos de história, historiografia, memória e tudo mais, é o professor responsável pela disciplina. Então já existe um viés nas disciplinas de teoria. Eu recomendo a leitura do Legoff porque ele está pensando os conceitos em bruto. Ele está pensando de uma maneira profundamente didática e num nível teórico acessível. A leitura é difícil, mas não é difícil a ponto de ser impossível. Então ela é acessível sim a você que está na graduação. Use e abuse do lápis, da fichinha, dos marcadores de página, interaja com o texto, separe os conceitos, separe as listas de autores que o Legoff oferece, veja o que ele tem a dizer de cada autor, veja como é que ele entende a história. E a partir daí você pode dialogar com cada um dos autores que for de sua preferência. Um dos grandes problemas que nós temos nas graduações é exatamente a ambição de alguns professores de desejar que um aluno de primeiro semestre saia lendo um vasto leque de autores complexos sem ter tido qualquer preparo. Você não pode cobrar de um aluno que está chegando na universidade que ele leia Paul Veyne, Mark Bloch, Legoff, Carr, Certeau, e saia dominando cada um desses autores e saia dialogando com Raymond Williams, com Thompson, com Hobsbawm, e que entenda em um semestre tudo o que foi produzido em história nos últimos 50 ou 100 anos. Isso é desumano e é inviável. Então, eu sugiro que se você está começando a graduação e pegou um desses professores que acredita que você vai sair lendo o Certeau como se fosse a coisa mais natural do mundo, compre o Legoff. Você não vai se arrepender. Ele vai descascar para você uma série de abacaxis que você vai encontrar na leitura e que provavelmente o seu professor não está disposto a descascar em sala de aula. Ele acredita que você tem que aprender por si. A universidade tem esse conceito de autonomia, principalmente nas ciências humanas, em que o aluno é entregue à própria sorte. Eu me lembro da minha própria graduação. Muitos professores costumavam receber as nossas dúvidas e o principal comentário era: vocês têm uma biblioteca imensa, se virem.
Eu não consigo entender esse tipo de abordagem pedagógica e didática. Afinal de contas, o professor no meio universitário está lá para dialogar com o aluno, transformar o aprendizado em uma maratona solitária e amarga de leitura sem fim não é o papel do professor. O papel do professor é indicar leituras e dialogar com os alunos. E se esse diálogo se estende aos horários fora das aulas, paciência. Afinal de contas, a maior parte dos professores recebe por dedicação integral. Eu sempre tive sérias críticas a esse tipo de abordagem, porque afinal de contas, o diálogo com o aluno é uma das facetas mais fascinantes de ser professor. Talvez o maior problema das nossas universidades é que privilegiam pesquisadores e não docentes. Nesse sentido, a recomendação que eu tenho a todos vocês que estão na graduação é: nunca leiam texto algum sem anotar. Anotem o que vocês entenderam, anotem o que não entenderam e dialoguem. Dialoguem com quem estiver disposto a dialogar. Não importa se são seus colegas, não importa ser um professor de outra disciplina, não importa até ser um professor de outro instituto. Sempre que vocês encontrarem uma ocasião de diálogo, aproveitem, porque senão o aprendizado não funciona. O aprendizado solitário beira o autodidatismo, e o autodidatismo é uma voz no deserto. É importante que se dialogue, é importante que se dialogue com o texto e com o entorno. É importante que se mantenha esse diálogo para que o conhecimento se transforme em alguma coisa viva e positiva. Senão, vocês repetirão a experiência do ensino fundamental, daquela decoreba sem fim que no final não serviu para absolutamente nada. A única maneira de pegar uma obra de referência como esta e fazer com que os conceitos se transformem em conhecimento é dialogando. Dialogando com os conceitos e dialogando com quem pode abrir esses conceitos para vocês. E vocês já sabem, qualquer dúvida, comentário, sugestão, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar por aqui. Durante o dia eu posso até dialogar com vocês pelo inbox ou pelas caixas de mensagens. Se a pergunta for mais complexa, eu demoro um pouco mais, mas respondo.